Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, podeis sentar por alguns instantes, amém? Aleluias. Bendito seja o Deus eterno. Louvo ao Senhor, que nesses dias foram dias corridos, mas dias de muita alegria, que o Senhor nos proveu a graça de escrever um livro e passamos a semana toda fazendo o trabalho de lançamento. Deus nos agraciou, fico feliz porque pude participar da EBNO, Escola Bíblica Nacional de Obreiros, e foi a EBNO melhor de todas que já participei. Volto dali com alegria no coração e com muito mais desejo de servir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor em nós, ali naquele lugar. E como foi maravilhoso, né? Também, no dia de hoje, né, a gente passa não muito alegre, porque estamos também compadecidos, junto com o nosso irmão Marcelo, que tem noticiado o falecimento do seu pai. Mas é um crente no Senhor e hoje está melhor do que nós. Está na glória eterna. E o Marcelo relatou que ele amanheceu, louvou ao Senhor com alguns cânticos da harpa cristã, como ele fazia costumeiramente. Servo de Deus é assim, é louvando, é lendo a palavra, vive no Espírito, né? E então, em um determinado momento, ele entrou dentro de casa e o Senhor tomou para si, né? Marcelo, até onde ele tem conversado comigo, muito provável o enterro será na quinta-feira, né, Marcelo? Amém? Eu peço aos irmãos que estejam em comunicação com o Marcelo, não é com o pastor não. Quem precisa de atenção, carinho, conversa é o Marcelo, não é o pastor. Então os irmãos dirigem a sua atenção ao pastor, não pergunte nada a respeito do Marcelo, pergunte ao Marcelo. O Marcelo é irmão de todos. Eu estou dizendo isso porque muitos irmãos veio no meu particular, então vai no Marcelo. Acho que o amor, a misericórdia, a comunhão que precisa é o Marcelo, né? Não é vir procurar, isso para mim é fofoca. Então, direto no Marcelo, é o Marcelo. Quem teve a oportunidade de ir lá, glória a Deus, se comover com o irmão, abraçar o irmão, orar por eles, Deus abençoe em Cristo Jesus. Quem não foi, você ainda tem essa oportunidade de estar acompanhando este momento de luto dessa família. Nós precisamos ser crentes de atitude, não de palavras. Então sejamos crentes de atitude. As nossas atitudes é quem dizem as nossas palavras. É assim que nós precisamos ser. Louvo a Deus ainda pela vida da pastora Deuselina, que decidiu ficar conosco. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja de refrigério para a sua alma, para crescimento no Senhor Jesus, para você e toda a família. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus, aleluia. Queridos, nós temos pregado a palavra de Deus, e olha, eu prego a palavra de Deus, com amor e temor, é dois sentimentos que não separa o pregador, na hora de pregar, amando. E eu tenho certeza que Deus, graciado, a palavra dele aos nossos corações. E se em algum momento a palavra do Senhor que nós pregar, ela te aperta, ela te esgana, te enforca, ela te arrocha, querido, não preocupa não. Essa é a palavra do caminho estreito que vai fazer você morar no céu.
Então é estreito mesmo. Nós vamos para o céu, a porta larga para nós não serve não. Para nós o que serve é a porta estreita. Então tem hora que aperta mesmo, vai ser apertado. Para Jesus foi apertado, irmão. Salvar todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Tanta de gente bonita aqui, mas ele teve que derramar o sangue dele, né? Só o Luan que não se achou bonito. Ele deu uma risadinha assim, né? Ele derramou o sangue dele. Nós ainda não chegamos nesse ponto de derramar o sangue, né? Mas se preciso for, nós precisamos estar prontos para podermos entrar no céu de glória. Amém? Mateus 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e faze-te a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Podeis sentar, queridos. Nós temos muito que aprender com esse milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Deus eterno, que agora está encarnado, pregando o Evangelho de Deus. Ele termina um período em cima do monte, ensinando vários preceitos para os seus ouvintes. É chamado esse período de o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E ali muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças puderam ouvir da palavra do Salvador o que ele tinha a dizer a respeito do reino dos céus. Jesus, quando começou o seu ministério de pregação, ele disse: é chegado o reino de Deus. E a partir dali ele começa a manifestar em palavras as características do reino de Deus, mas não somente em palavras, como também em poder. E Jesus fez vários milagres. Jesus ensinando no monte, ele agora está descendo do monte, e um homem encontra Jesus. Esse homem era leproso, doente de lepra. Nos nossos dias, nós não conhecemos mais tantos casos de lepra, mas alguns anos atrás, muitas pessoas ainda eram acometidas de lepra. Mas nesse período aqui, no período em que o nosso Senhor Jesus está andando, muitas pessoas estavam leprosas. Vocês lembram ainda dos 10 leprosos, aqueles que o Senhor curou? 9 foi-se e um só voltou para agradecer. Haviam muitos leprosos neste período. E esse leproso, ele viu esperança em Jesus Cristo. O sermão de hoje, eu quero dividir ele em 3 tópicos. O primeiro tópico, eu vou estar falando os homens longe da adoração. No segundo tópico, eu vou falar da graça que reconcilia o homem para a adoração. E no terceiro tópico, eu quero falar da lei na graça que não me deixa sem adorar. Então, nós temos 3 tópicos de aprendizados nesse texto, nesse momento, ou nesse milagre que Jesus operou. O homem estava leproso. Isso significa que este homem não poderia entrar no local de adoração dos judeus.
ele não poderia entrar no templo, ele não poderia oferecer sacrifícios, pelo contrário, ele tinha que estar fora, afastado da comunidade de adoração. A sua lepra não permitia que ele adorasse a Deus. A sua lepra afastava ele de Deus, de tudo que Deus havia ordenado aos homens para o adorar. Este homem não podia se achegar a Deus em adoração, ele não poderia estar na comunidade dos adoradores. Esse homem estava afastado não somente de Deus, mas também da adoração. Esse homem está abandonado e esquecido, porque a comunidade, ela também condena aquele que está afastado da adoração, porque aquele que se encontra longe da adoração, está longe de Deus, está longe da comunidade dos santos, e portanto, Deus não favorece, Deus não vem ao seu socorro, Deus não lhe estende a mão, porque ele é afastado daquilo que Deus havia ordenado como adorador. E este homem então afastado, está no pé do monte. Jesus subiu, e nós lendo a palavra de Deus, nós lemos que em todo lugar que Jesus ia-se uma grande multidão. Tal é que Jesus subiu o monte, e uma grande multidão subiu no monte. Mas esse homem, a Bíblia vem narrar que é quando Jesus desce, que Jesus tem um encontro com ele. Isso significa que ele estava afastado daquela multidão que estava ouvindo as palavras da eternidade. Ele estava lá embaixo, jogado, esquecido, separado de todos. E Jesus manifestava as palavras do reino, as verdades do reino, para a grande multidão que estava lá em cima. Todo homem que é pecador, toda mulher que é pecadora, é assim que ela se encontra, afastado de Deus e da comunidade dos santos. A Bíblia vai declarar que todos pecaram e, portanto, destituídos estão da glória de Deus. A confissão de fé de Westminster, ela vai nos dizer que o nosso propósito em vida é de glorificar a Deus. Esse homem é leproso e ele não pode glorificar a Deus, assim como nenhum pecador pode glorificar a Deus. Todo pecador precisa ter um encontro com Cristo, para que assim ele possa adorar a Deus. Esse homem é leproso, a lei não lhe permitia se achegar ao santuário e nem oferecer ofertas de sacrifícios pelos seus pecados. Portanto, esse homem está condenado, enquanto leproso, ao pecado eterno. Esse homem está separado dos santos, e se ele está separado dos santos, ele está separado de Deus. Não tem como nós desvincularmos a igreja do Cristo. Portanto, nós estamos em Cristo se nós estamos na igreja. A comunidade dos santos revela o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é distinto do Cristo. Portanto, nós estamos juntos, santos, lavados, remidos. Se assim for, nós estamos em Cristo e no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E aqui, queridos, por ele estar afastado, ele não subiu para ouvir as palavras da eternidade. Assim também é todo pecador que está afastado de Deus. Eles não vêm a este santo lugar ouvir as palavras da eternidade. Eles não adentram a este santo lugar para ouvir as palavras eternas. Eles estão afastados de Deus, não têm desejo de Deus, são pecadores mundanos, preferem viver as suas lepras do que ouvir a voz da eternidade, ou a voz do Senhor, do Deus eterno. Eles estão afastados de Deus. A lepra nos acometeu, a todos nós, e um dia, lá fora, nós vivemos leprosos, fora, afastados da comunidade dos santos. Imagina, nós não poderíamos adorar a Deus, e nem adorávamos, porque nem sequer o conhecíamos. E vejo uma impossibilidade de adorar a Deus, pois ele se faz desconhecido aos pecadores. Portanto,
Se nós estávamos afastados de Deus, nós não o glorificávamos, nós não o exaltávamos, porque éramos justamente afastados de Deus. Mas Deus foi gracioso conosco, e todos nós que estamos aqui nessa noite, se estamos aqui, é porque ouvimos a palavra da eternidade, e dissemos sim para essa palavra, e nos achegamos a Deus e conhecemos a Deus, e por isso estamos reunidos aqui, porque conhecemos a Deus e podemos adorar a Deus. Mas esse homem separado e afastado de Deus, não vendo possibilidade para uma comunhão com Deus, uma reconciliação com Deus, ele ouviu dizer que Jesus subiu um monte, e Jesus estava lá, e Jesus tinha poder para curar as suas lepras. Ele então cuidadosamente se achegou ao pé do monte. Me lembra muito aquela passagem em que Moisés subiu o monte, e ele foi receber os 10 mandamentos da mão do Senhor, e os homens não podiam subir o monte, tinham que ficar no pé do monte, para que depois que Deus tivesse falado e escrito os mandamentos a Moisés, Moisés descesse com as tábuas da lei e entregasse para os pecadores. Assim, os pecadores receberiam a lei do Senhor e poderiam saber dos seus pecados e assim se lavarem dos seus pecados e terem os seus pecados purificados. Assim está esse homem, como aquela grande comunidade de Israel, separadas do Cristo. Cristo está no monte, mas ele vai descer e vai falar com os pecadores. Jesus então desce, e ele agora dá de encontro com este leproso. O leproso, ele faz algo extraordinário. Ele chega-se até Jesus, se aproxima a ele e adora Jesus. Bem certo que, para este homem, e o mais provável é que ele seja um israelita, adorar o Cristo, bem certo é que o seu coração e a sua mente já está sabendo quem é Jesus. Muito provável ele ouviu dizer das misericórdias que Jesus havia realizado em Israel. Muito provável ele ouviu dizer a respeito do milagre da transformação da água em vinho. Muito provável ele ouviu dizer a respeito dos vários milagres, do coxo que andou, do cego que viu. Muito provável ele ouviu dizer dos muitos que se chegou até Jesus, e adorando foram purificados, e adorando foram curados, e adorando receberam os milagres que eles necessitavam. Muito provável então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que havia vindo ao mundo para tirar o pecado do mundo, e não somente tirar o pecado do mundo, mas as enfermidades que o mundo possui. E ele vem até Jesus e adora Jesus. Ele não poderia adorar no templo, ele não poderia adorar no local de sacrifício, ele não poderia oferecer ofertas de sacrifício, mas ele vai até Jesus e adora Jesus. Que coisa extraordinária se nós soubéssemos quão importante é adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem, bem certo, estava preso, sabendo que o principal ou o fim principal do homem é adorar a Deus. Ele estava preso, não podendo adorar a Deus, mas ele vê em Jesus a oportunidade de uma vez mais rasgar o seu coração e clamar a Deus as suas santas misericórdias através de Jesus Cristo. Ele vê em Jesus essa santa oportunidade, e ele não perde essa oportunidade, ele logo se prostra e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, olhando para ele com seu olhar de misericórdia, diz: quero, fique limpo. E ele logo ficou limpo da sua lepra. Agora o que nós entendemos é que Jesus Cristo, ele purifica os pecadores. Uma vez que a lepra dele afastava ele da comunidade de adoração, afastava ele também de Deus e da adoração a Deus. E todos que estão afastados da adoração a Deus
não glorificam a Deus, o fim é a perdição. Agora a esperança para o pecador. O pecador não está mais perdido, mas foi achado. O pecador foi limpo, não somente da sua lepra, mas também purificado dos seus pecados. Ele agora está sendo chamado à comunidade da adoração, e pode se ajuntar à comunidade dos adoradores. E nós estamos reunidos aqui, como adoradores de Deus, em Cristo Jesus, podemos adorar o Rei da Glória. Que coisa extraordinária! Então esse é o primeiro ponto em que o pecador está longe da adoração. E estar longe da adoração é estar exatamente perto da condenação. Por isso todo pecador limpo, lavado pelo sangue de Jesus, tem que adorar a Jesus Cristo. Somente os perdidos não adoram o nosso Senhor Jesus. Somente os perdidos estão longe da adoração. Somente os perdidos estão com os seus corações entregues a não glorificarem a Deus. Por isso nós precisamos entender que, como adoradores limpos, lavados, purificados, precisamos glorificar a Deus em todo o tempo, porque nós somos adoradores de Cristo Jesus. Agora, Jesus Cristo ainda não termina com este homem o seu relacionamento. Ele sim é o Senhor da graça, Ele é o Senhor do Evangelho. Ele chegou até o sujo e o limpou. Ele chegou até o impuro e o purificou. Ele chegou até o impuro, ele chegou até o enfermo e o curou. Que coisa extraordinária! Ele está demonstrando exatamente que Ele é Deus, Senhor de todas as coisas. É Ele exatamente que purifica o homem das suas impurezas. É Ele sim que tem o poder de limpar o homem da sua sujeira. Prova é que nós estamos aqui juntos, limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Somos uma comunidade de adoradores. Mas Jesus olha para ele, e nesse exato momento, talvez ele pensasse que ele ia sair correndo, talvez exaltando, gritando. A adoração estava presa dentro dele, ele estava preso, prendido, amarrado, por causa da lepra. Mas Jesus ainda assim olha para ele e diz assim: olha, não digas a ninguém. Não saia correndo por aí gritando, estou limpo, purificado. Mas Jesus olha para ele e diz assim: vai ao sumo sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Agora então, uma vez que ele recebe a graça e tem reconciliado a sua vida de adorador com Deus Todo-Poderoso, Jesus manda ele ir para o templo. Jesus manda ele ir oferecer as ofertas designadas àqueles homens daquela época. Ele então vai fazer isso. E nós entendemos que a graça, ela nos reconcilia com Deus. A graça, ela nos reconcilia e nos coloca novamente na comunidade da adoração. Agora a reconciliação desse leproso, ela vai ser total e completa. Jesus manda ele então ir oferecer a oferta que ele deveria oferecer como leproso. E essa oferta, queridos, não pense que ela é simplesmente apresentar um cordeiro ou uma pombinha. Pelo contrário, ele chega então à porta do santo lugar, no templo, manda chamar o sacerdote. Uma vez que ele está purificado, ele ainda assim não pode entrar na comunidade de adoração, porque tem que ser noticiado pelo sumo sacerdote que ele está purificado. Não é simplesmente estar limpo e sair gritando que está limpo. Tem que ser atestado pela autoridade naquele período.
E o sumo sacerdote é quem tem autoridade para atestar que ele estava purificado. Ele então bate na porta, o sumo sacerdote sai. Ele declara: estou limpo da minha lepra. Eu agora posso retornar à comunidade dos adoradores. O sumo sacerdote então recebe aquele homem e logo começa os ofícios da purificação daquele homem, ou tirar o atestado de que ele foi purificado. Ele então vai passar 7 dias agora assentado ali no santo lugar, assentado ali no pátio, e todos vão ver se de fato a lepra não vai voltar. E ele assentado ali durante 7 dias vai ficar, vai trazer com ele 2 rolinhas, vai trazer também uma dízima de erva de flor, ele vai trazer também óleo junto com ele, porque ele tem que oferecer em sacrifício. E então depois de 7 dias ele vai rapar os seus pelos, ele vai rapar os pelos do corpo, das pernas, da axila, das partes íntimas, ele rapa os pelos do corpo. Após rapar os pelos do corpo, depois de 7 dias, então vai se pegar as 2 pombinhas ou as 2 rolinhas, vai sacrificar uma, pegar o sangue dela e vai aspergir com uma varinha de uma daquelas árvores, acho que é amendoeira, não lembro direitinho qual é. Ele vai pegar uma daquela, um isopo, e vai aspergir sobre aquele homem. Aquele homem recebeu de Jesus Cristo um milagre, mas agora está vindo aqui oferecer a Deus a gratidão pelo milagre. A gratidão dele é trazida mediante a lei, e diante da lei ele tem que estar ali durante 7 dias, a pombinha tem que ser cortada, é aspergido o sangue sobre ele, é pegado o óleo e aspergido sobre ele também, e ele vai ficar mais um período ali, porque ele não pode sair dali correndo, ainda se declarando como limpo. Ele tem que permanecer diante da lei de Deus, ele tem que amar a lei de Deus e permanecer ali. O sacerdote tem que verificar e atestar que de fato ele está purificado. Passado então esses dias, sendo feito a aspersão da primeira pombinha, a segunda pombinha é solta para que ela possa voar livremente. É o primeiro momento da purificação do leproso. No segundo momento da purificação do leproso, ele vai rapar a sobrancelha, vai rapar os cabelos da cabeça e ficar totalmente zerado, careca, limpo. Um homem hoje sem sobrancelha, certamente a coisa vai ser terrível, né? Careca ainda vai, né? O pastor vai livrando aqui, né? Mas ele fica ali, todo rapado, para ser inserido novamente na comunidade de adoração. O leproso, ele vai adorar a Deus, mas ele não adora a Deus da forma que ele quer. Tem lei para adoração a Deus. Que coisa extraordinária. E então o leproso fica ali, e mais uma vez é feito todos esses ritos, os ritos da purificação. Nós somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, mas não ficamos sem a lei de Deus e nem andamos sem lei. Nós temos leis, e as leis que nos são impostas, as leis para adoração precisam ser seguidas, obedecidas, precisam ser vistas, senão nós não vamos adorar a Deus. Quantos aqui são adoradores de Deus? Então siga as leis de Deus. Ninguém sai se autodeclarando, sou livre, sozinho, e voando como uma gazela no campo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, muito embora, mas ainda assim estamos debaixo da lei. Se queremos ser adoradores de Cristo, precisamos entender, enxergar, compreender todos os preceitos de Cristo. Olha como era difícil para esse povo nessa época.
para esse povo nessa época aqui oferecer tais sacrifícios, irmãos, para ser inserido à comunidade dos santos, certamente para nós isso é um fardo e um peso que eu certamente diria, ouso dizer, que talvez metade de nós não estaria aqui se tivéssemos que oferecer ofertas de sacrifício. Agora nós não precisamos oferecer essas ofertas de sacrifício. Esses homens faziam porque queriam ser inseridos na comunidade de adoração. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos a liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas ainda assim não gozamos do privilégio de nos entregarmos à adoração a Deus. Não temos essas leis sobre nós. Para esses homens eram mais difíceis, para nós não que seja mais fácil, porque agora a lei do Espírito que está sobre nós, que nós precisamos enxergar e entender, e nos submeter a esta lei. Percebemos que os pecadores não adoram a Deus, mas somente aqueles que foram reconciliados através de Cristo Jesus, é que podem adorar a Deus, e todos nós temos o privilégio, fomos reconciliados com Cristo Jesus, e estamos inseridos na comunidade de adoração. E se o fim principal nosso é a adoração, nós deveríamos nos esforçar totalmente para adorarmos a Deus. Mas, nesses dias, o que eu tenho enxergado, o que eu tenho visto, é que há um espírito sobre aqueles que pertencem à comunidade de adoração, e esse espírito tem aprisionado os adoradores de Deus. Esse espírito tem pego os adoradores de Deus, e os adoradores de Deus não têm conseguido adorar a Deus na beleza da sua santidade. O espírito maligno tem atrofiado a vida dos adoradores de Deus. Nós estamos vivendo um tempo não que estejamos em pecados, mas nós estamos com a lepra da separação da adoração. Nós precisamos tirar a lepra da adoração. Nós precisamos rasgar os nossos corações para adorar a Deus. Já fomos livres. E não podemos viver como prisioneiros. Diz o hino que nada pode calar um adorador, mas nós estamos calados. Nós precisamos adorar a Deus, o Criador de todas as coisas, que nos amou, se entregou por nós. Nós precisamos resgatar a adoração a Deus. Vai me dando saudade, e talvez muitos aqui vão lembrar e também vão sentir saudade da igreja leiga, a igreja que não sabia muito, mas adorava muito, a igreja que não conhecia muito, mas exaltava muito. Vai me dando saudade daquela igreja que falava palavras erradas, mas que quando davam glória parecia que o chão se rasgava. Vai me dando saudade daquela igreja, irmão, que quando saiu um aleluia, parece que o céu se abria, o Senhor descia. Vai me dando saudade daquela igreja, de onde que os pastores, quando falavam, tem um anjo aqui, viravam uma pipoca dentro da igreja. Eu vou sentindo saudade daquela igreja, porque a igreja de hoje, ela é examinadora, mas não é adoradora, está errado. Não se separa, não se separa. Conhecimento e adoração andam junto. Nós temos mais conhecimento para mais adorar. Não adquirimos conhecimento para menos adorar. Adquirimos conhecimento para glorificar ainda mais. Oxe!
Caso contrário, o conhecimento é engano, tolice do coração do homem. Nós precisamos adorar a Deus, render-se ao Cristo que nos salvou. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Somos salvos e somos livres. Precisamos adentrar na comunidade de adoração. Nada pode nos prender. O diabo não pode nos prender. O pecado não pode nos prender, porque o Senhor nos purifica de todo e qualquer pecado. Nós precisamos resgatar a adoração. Terceiro tópico, a lei na graça que não me deixa sem adorar. Muitos se enganam achando que a lei de Cristo, ela nos proíbe de muitas coisas. Pelo contrário, a lei de Cristo, ela nos aponta para adorar a Cristo. Então, se o Senhor Jesus, quando Ele diz ama, Ele está dizendo que a sua lei no amor adora Ele. E como que nós precisamos obedecer os seus preceitos? Porque é diante da lei do nosso Senhor Jesus que nós adoramos o Cristo Salvador. Oh, comunidade, nós precisamos resgatar a adoração sincera, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Nós precisamos resgatar os gritos de glória, de aleluia, as exaltação. Nós estamos parecendo nesses dias, sabe? Irmãos, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou a favor dessas loucuras que se faz por aí não, mas tudo com ordem, decência, debaixo da palavra de Deus, nós temos que adorar. Mas ultimamente nós estamos parecendo aquele povo engravatadinho, que não pode cair um pelo, que vira um escândalo. Nós estamos preocupados com coisa pouca, e Deus quer um povo que o adore em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em comportamento, amando a sua lei, mas adoramos a Deus glorificando, exaltando, dando aleluia, com cânticos. Apresentai-vos ao Senhor com cânticos. Nós precisamos aproveitar este período de adoração que nós temos e engrandecer, exaltar a Deus. Ninguém aqui é o Senhor da adoração, porque Deus diz para adorá-lo. Adoração não tem padrão. Na Bíblia não tem padrão para adorador. Miriam dança na presença de Deus. Davi rasga as vestes e vai nu. Adoração não tem padrão. Quem quer padrão na adoração não sabe o que é adoração. Um dança, um pulo, um grito, um exalta. Ora! Nós precisamos entender que nós somos adoradores. Um dança, um grito, outro chora. Ana entra no templo e chora na presença de Deus. Lágrimas para todo lado, que o sacerdote fica preocupado achando que ela está bêbada. Adorador é confundido mesmo com bebo, com doido, com maluco. Porque adorador faz coisas extravagantes. Esses dias nós precisamos entender, meus irmãos, que a adoração não está preso o homem não. Esse leproso aqui, não podia se achegar a Jesus não, mas ele era adorador, estava agoniado porque não podia adorar mais, não podia apresentar os sacrifícios, as ofertas, ele estava todo se coçando porque não podia adorar.
Mas ele está ouvindo que Jesus está lá em cima e ele está aqui embaixo. Vem, vem, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Quando Jesus vem, ele corre e se ajoelha. Se quiseres, pode purificar-me. Adoração não prende o homem, adoração liberta o homem. Todo adorador é livre. Para a liberdade foi que nós fomos chamados. E nós temos que ter liberdade para adorar a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós devíamos pegar todo o nosso pulmão assim, ó, irmãos, encher ele de glória assim, ó, e rasgar o céu com glórias, com aleluias. Hoje cantaram um hino aqui. Cadê aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Cadê aquela juventude, as senhoras do círculo de oração? Nós estamos precisando de adoradores. É isso que a igreja precisa. Nós estamos vivendo um tempo que só é apontamento. Olha lá, está errado, 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 está errado. Ei, isso não é adoração, não. Nós temos que adorar a Deus. Ei, é o Senhor dos exércitos que entra na comunidade dos santos. Ele é digno de reverência, de honra, de glória. Quem sou eu para apontar um adorador? Oh, nós precisamos, irmãos, rasgar as vestes e adorar esse Deus maravilhoso. É Ele que é digno. Não é o homem que é digno. Não é o conhecimento do homem que é louvado. Não é o conhecimento do homem que é exaltado. Quem é exaltado é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. E é só adorador que pega na glória de Deus. Somente adorador que vai andar, ó, nas asas do Espírito. Somente o adorador enxerga a glória do Cristo, a glória de Deus. Que saudade, irmãos. Que saudade daquela igrejinha que não sabia nada, mas vivia um poder de Deus, vivia uma glória de Deus. Oh, aleluias. Que saudade daquela igreja que os irmãos, quando entravam em oração, pastor falava 10 minutos, quando era 1 hora já tinha passado, meu Pai amado. Vigília naquele tempo podia ter 2 dias. Olha, eu estou encerrando, queridos. Eu ia para umas vigílias, rapaz, começo da minha fé, na Samambaia. Era um prédio que tinha um subsolo. O subsolo lá, ele era comprido assim, ó, mas ele dava daqui até lá no final assim, né? Esticado assim. E era uma pastora, moço, que não sabia tocar nada. Ela pegava uma guitarra lá, e aí ela ficava brem, 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 e os crentes orando, e os crentes orando, e crente orando, e crente orando, e brem, brem, e crente orando, e crente orando, e crente orando. Rapaz, quando nós ia ver, amanheceu, acabou, a vigília foi poder, foi glória, foi unção. Não tinha técnica, não tinha sabedoria, não, sabedoria tinha, né? Porque ali era crente, né? Ia para vigia, ia para orar.
Nós saímos cheios do poder de Deus, mas não é porque os outros deu poder para nós, é porque nós oramos, clamamos. Hoje a gente está vendo aí, cheio de gente, cheio de conhecimento, uma sabedoria, cheio de técnica. Hoje nós estamos assim, tudo abastado, eu sei, é assim, é desse jeito. Mas cadê a glória? Cadê a unção? Não se separa a glória do conhecimento, não. Quanto mais conhecimento, mais glória. Quanto mais conhecimento, mais unção. Tem que ser assim. Agora errou o dó, furou o mi, quebrou a unção. Quebrou a unção. Estragou, errou a nota. Irmão, a igreja que eu conheci era aquela igreja que o violão quebrava as cordas tudinho, e ela começava a adorar mais ainda. Era a igreja que quando o CD furava lá, ela levantava, estendia as mãos, ela repreendia o diabo embaixo, repreendia o diabo em cima, repreendia o diabo em volta. E Deus manifestava a sua presença. Nós estamos precisando, queridos, tirar as lepras dos nossos olhos e dos nossos corações. Precisamos ser purificados pelo Senhor mais uma vez, para que possamos ser resgatados para a adoração a Deus. Se Ele é digno, porque estamos separando a glória do Cristo. Nós estamos precisando, irmãos, resgatar, resgate, ser resgatados. Nós precisamos ser resgatados. Precisamos aprender a orar novamente. Precisamos aprender a cantar novamente, a glorificar novamente. Nós estamos precisando aprender de novo. Nós estamos precisando. E eu penso que o tempo para nós é pouco, por isso que é melhor fazer logo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos nos entregar na adoração, na comunhão. Ei, essa igreja desse período, oh Deus, obrigado que eu vivi esse período. Oh, aleluias, glória a Deus. Pastor não precisava mandar jejuar e nem fazer escala, não. Pastor não precisava mandar ler Bíblia. Pastor não precisava mandar ouvir hinos. Nesse período aqui, meu querido, ei, jejum era natural. Era todo dia. E que de meio-dia era fichinha. Quando era até meio-dia que eu fazia um jejumzinho, até meio-dia eu ficava, moço, não dá não, tem que ir até 6. Chegava às 6 horas, oxe, dá não, tem que ir até 10. E jejum. Oração, gente, vamos orar, mas hoje é uma luta. Nós nos entendíamos que nós precisávamos da comunhão, da adoração. Isso era suficiente para nós. Da leitura da Bíblia. Crente hoje não lê Bíblia, parou. Pastor, tem hora que pega um texto aqui, vamos ler esse texto aqui. Nossa, que texto, nem sabia que tinha isso na Bíblia. Irmão, nós temos que conhecer a Bíblia, ler ela todinha. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é apta para ensinar, para corrigir. Toda, não tira nada daqui, toda. Nós precisamos voltar à espontaneidade.
Nós precisamos voltar a ninguém me mandou, é eu que estou indo porque Ele me chama. Eu ouvi a voz do Senhor, estou indo ali orar. É engraçado os crentes que ouvem a voz do Senhor na madrugada, porque normalmente é um grito, é chamando o nome, né? Levou um soco. Crente aqui já levou soco na cama, entendeu que era para orar, levou uma porrada, um pontapé. Deus grita o nome, você levanta, eita Jesus, já sabe que é o Espírito Santo. Põe-te de pé que falarei contigo e você vai orar. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus querido, por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor ama a sua igreja, meu Pai. E eu bem sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor quer uma igreja adoradora, uma igreja que glorifica, que te exalta. Oh, Espírito Santo de Deus, renova nos nossos dias a adoração a Ti, Jesus. Tira, Jesus querido, tudo que nos impede, Pai. O pecado não pode nos impedir, Senhor. O diabo não pode nos impedir, Senhor. A morte não pode nos impedir, Pai. Por isso, Espírito Santo, renova a Tua igreja, Senhor. Renova as nossas vidas, Pai. Renova a minha vida, Jesus. Oh, Espírito Santo, renova os líderes. 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 Renova a Tua igreja, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem de encontro aos seus filhos, Pai. Renova as mulheres, renova os homens, renova as crianças, renova os jovens. Oh, Espírito Santo, vem renovar a sua igreja, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Clamamos pelo renovo, Pai. Clamamos pelo renovo, Jesus. Espírito Santo, ensina a sua igreja a te adorar novamente, Senhor. Ensina a tua igreja a te adorar, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos viver uma vez mais, Senhor, na adoração, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, Jesus. Contempla os seus filhos neste lugar, Senhor. Contempla as nossas vidas neste lugar, Pai. Contempla o nosso clamor neste lugar, Jesus. Nós queremos te adorar, Pai querido e santo. Vem ao nosso encontro, vem às madrugadas, vem durante o dia, vem durante a semana, vem durante o mês. Nós te queremos, Jesus. Queremos a tua presença. Caminha conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós te adoramos. Nós te queremos, Senhor Jesus. Te queremos na nossa casa, te queremos no lar, no quarto, meu Deus, na cozinha, na sala. Nós te queremos durante a rua, nós te queremos na padaria, no mercado, no ônibus. Oh, Espírito Santo, te queremos no trabalho, Senhor. Queremos a sua presença mais uma vez, ó Pai. Renova a tua igreja, renova as nossas vidas, Jesus. Oh, Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, Pai. Batiza neste lugar, batiza neste lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode renovar a tua igreja, Pai. Só o Senhor pode purificar a tua igreja, Jesus. Vem purificar-nos, ó Deus amado. Caminha conosco, Pai, como o Senhor caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Faz arder em nossos corações, Jesus, as tuas palavras, Pai. Faz arder em nossos corações a adoração a Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem resgatar, Papai querido e santo, os nossos corações, Senhor Jesus. Nós queremos ser Teu, Papai. Nós queremos ser Teu, Papai. Nós queremos ser Teu, Senhor. Tu és nosso, Jesus. Vem na Tua igreja, Espírito Santo de Deus. Quebranta os nossos corações, Jesus. Quebranta as nossas vidas, Pai. Dai-nos a comunhão na adoração, Senhor. Dai-nos a continuidade na oração, Pai. Dai-nos a continuidade no jejum, Senhor. Dai-nos a continuidade na leitura da Tua palavra, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, pesa a Tua glória sobre nós, Senhor. Pesa a Tua glória sobre nós, Senhor Jesus. Transforma-nos na Tua presença, Pai, manifestando o Teu poder, meu Deus.
no nome santo de Jesus, meu Pai. Faz os teus milagres em nosso meio, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, toma este lugar nas tuas mãos, toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor. Cura neste lugar os enfermos, Pai. Restaura os feridos, Senhor Jesus. Que nenhuma enfermidade no sangue, nenhuma enfermidade nos ossos, meu Deus, nenhuma enfermidade nos órgãos, Deus, nenhuma enfermidade na mente, nenhuma enfermidade no coração, nenhuma enfermidade há de ficar no nosso meio. Queima, Senhor, pelo sangue de Jesus, meu Pai. Cura os seus filhos nessa noite, cura o que está doente, sara, Senhor, o ferido neste lugar, Senhor, meu Deus, no nome santo de Jesus. Tu és o Senhor que sara, meu Pai. Por isso sara crianças, sara jovens, sara adultos, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor, no nome santo de Jesus, meu Pai. Oh Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite, Pai. Oh Senhor Jesus, glórias a ti, Senhor, no nome de Jesus.